ponto de vista bíblico, pior ainda, isso não existe. Pois bem, a questão da gravidade, então. Veja bem, todo mundo é treinado para entender que, ao soltar um objeto e ele cair, existe uma força gravitacional que está puxando esse objeto para o centro da Terra, por isso que ele está caindo, certo? Mas eu quero permitir, aliás, né, eu peço a permissão de vocês aí, de pessoas para quem entende, vou até falar para a tela aqui, façam o seguinte exercício de raciocínio. Se um objeto caiu, primeiro ele precisou subir. Por que que ele subiu e como que ele subiu? Se eu tenho uma força milagrosa, miraculosa, que eu não provo empiricamente, eu apenas provo teoricamente, porque a gravidade, você descreve ela na teoria como acontece, na prática você não prova ela acontecendo. Massa traindo massa. Mas se eu tenho, então, como diagnosticar que existe supostamente uma força que está apontando para baixo, um vetor, que seria a gravidade, qual é o vetor, então, que fez esse objeto ir para o alto, em primeiro lugar? Se eu pego essa caneca, não vou soltar porque tá cheia de água. Se eu pego essa caneca, ó, percebam. Atrás de você tem a shakeira, pega aí, ó. Que tá Ó, vazia. vamos fazer aqui, ó, Deixa eu pegar aqui pra você. Vamos brincar aqui de fazer só um exercício básico de raciocínio. Shakeirinha da Growth. Eu tenho aqui uma shakeira, ó. Veja bem, esse objeto está aqui na mesa. Ele está em repouso, não tem nenhum tipo de força que está atuando sobre ele. Pois bem, aí eu pego e falo isso pra você. Ó, isso aqui é gravidade. Desculpa, mas isso é ridículo. Isso daqui é você pegar um fenômeno físico e avaliá-lo da metade pro final. Você não avaliou o fenômeno físico inteiro. O que que eu fiz aqui? Eu peguei esse objeto, que é composto de matéria, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Ao pegar nesse objeto, utilizando da musculatura do meu antebraço e dos meus dedos, produzindo energia e trazendo esse objeto para o alto, eu entreguei para ele uma capacidade de movimentação. Porque sozinho ele não pode se movimentar, entende? Não. Ele não tem energia e força para isso. Ele não é um pássaro, né, que consegue levantar voo e quebrar a gravidade a qualquer momento. É um objeto aqui que não possui energia. Ao fazer isso aqui, ó, pegá-lo e levantá-lo, eu estou entregando para ele de forma mecânica energia, Sim. que é o fator que ele precisava para ser erguido e chegar lá no alto. Quando eu solto ele, isso daqui não significa que tem uma força física chamada gravidade que puxou ele para baixo. Sim. Significa sim que ele, por não ter energia suficiente para se sustentar no alto, ele despenca. Por quê? Porque a energia, a pressão atmosférica das moléculas que estão em volta de mim aqui nesse momento, em volta desse objeto, por terem uma energia maior e terem uma pressão maior, essas moléculas agitadas escalam sobre esse objeto, empurrando ele para baixo. É assim que o seu ar-condicionado funciona, por exemplo. O seu ar-condicionado não é simplesmente um ar gelado que desce, que cai no seu quarto e vai deixando o seu quarto gelado. O seu quarto, quando você liga um ar-condicionado, seu quarto está no ambiente quente, uma temperatura quente ali, temperatura normal. Na hora que você liga o ar-condicionado, o que vai acontecer? Aquelas moléculas que estão agitadas dentro do seu quarto porque tem uma temperatura maior, elas serão afetadas por essa conversão que aquele ar que passa pelos tubos do ar-condicionado sofre, e daí vai resfriando o ar, e esse ar gelado, ao entrar no seu quarto, ele não está caindo. Na verdade, ele está sendo escalado pelo ar quente que está no seu quarto. E como o ambiente é fechado, pouco a pouco, o que acontece? Esse ar que tem maior pressão, que é o ar que escala o ar gelado, ele vai sendo substituído pelo ar frio que está entrando. Entendeu mais ou menos? Tudo tem a ver com energia. Eu vou citar até um exemplo aqui que a galera, né, eles dão risadas, mas você gosta muito de anime, não gosta? Gosto muito. Eu vou citar, Dragon Ball Z refutou a gravidade. Dragon Ball Z refuta a gravidade. Eu provo que o Dragon Ball Z refutou a gravidade e ninguém percebeu. Eu vou mostrar aqui agora, vocês podem pesquisar depois. Cadê? Vai. Tem uma cena do Dragon Ball que o Vegeta tá lá naquela sala onde a gravidade é aumentada 50, 100 vezes. Isso. Tá dando soco, pesado pra caramba, suando, puta, tá. Qualquer movimento fica dificílimo. Exatamente. Então ele tá lá, onde supostamente, né, seria uma câmara que aumenta a gravidade. Na minha concepção, poderia ser substituído facilmente por pressão. Ali, na verdade, ele está num local onde a pressão foi aumentada. Ok. A pressão foi gerando dificuldade de movimento nele, certo? Então eu substituo gravidade por pressão. Mas beleza, vamos utilizar a gravidade. Quando o filho dele, o Trunks, que é pequenininho, ele chega lá na sala, né? Ele vê o pai dele treinando, o molequinho tenta andar, ele não consegue, né? Porque a gravidade está muito forte. Ele sofre muito para conseguir andar lá. E aí o pai dele fala, filho, esse treinamento não é pra você. Alguma coisa assim, ele fala, faz muito tempo que eu vi, eu não lembro da fala certa, mas ele fala algo assim, filho, esse treinamento é muito difícil pra você, né? Você não vai conseguir se movimentar aqui. Sai e deixa o pai treinar, né? E aí o que o Trunks faz? Ele vira Super Saiyajin.
E daí ele brinca com a gravidade. Ele pula, ele voa, ele começa a dar soco super rápido. O pai dele fica assim, ele fala, como que esse moleque tá fazendo isso? O que acabou de acontecer ali? Olha que interessante isso. A galera dá risada quando eu falo isso, mas veja bem. A partir do momento, né, na história do Dragon Ball, que o cara vira Super Saiyajin, o que ele tá fazendo ali? Ele aumenta a força dele. Mas não é aumentar a força, não é só um aumento de força. Ele aumenta gigantescamente sua energia. Ele entrega de uma forma fictícia, óbvia, porque ninguém vira Super Saiyajin, e fica até aquele ki em volta, que é a energia dele, né, sendo mostrada ali. Isso. Ele aumenta brutalmente sua energia, o que gera para ele capacidade de movimentação. E assim ele quebra a gravidade. Aí ele consegue voar, ele consegue dar soco rápido, ele consegue pular. Tudo tem a ver com energia. E é a respeito disso que nós entramos na área da termodinâmica. Porque termodinâmica mostra justamente a dinâmica da movimentação da matéria que compõe o ambiente, como que ela interage em relação ao meio, na dependência direta do quê? De variáveis como temperatura e pressão. Então, se eu tenho um gás que ele é denso, ele está resfriado, ele é frio, isso significa o quê? Que por ser denso, logicamente, ele não tem capacidade de movimentação, ele está resfriado. Então as moléculas, o que acontece quando você resfria as moléculas? Elas se agrupam. Fica ali, ó, deixando uma coisa mais densa. Se eu esquento esse mesmo gás, que é mais pesado do que o ar à sua volta, então, se ele está resfriado, ele fica a nível do solo, ele não tem capacidade de movimento. CO2, por exemplo. Peguei CO2, resfriei, coloquei no palco, tô fazendo um show lá, cantando música, você bota gelo seco lá, não fica aquela fumaça branca? Gelo seco. Aquilo é CO2, resfriado. Esse CO2, ele tem um peso maior do que o ar atmosférico à nossa volta. Se eu pego esse mesmo CO2 e aqueço ele sobe. A gravidade não atua sobre ele, porque ele foi energizado. E antes que falem, mas isso é um gás. Os gases são moléculas independentes. Aí a gente vai ter que discutir sobre a fórmula de Clapeyron. Tem um monte de fórmulas aí de físicas que estão equivocadas. De novo, isso tudo que eu tô falando, pelo amor de Deus, não é nenhum tipo de afronta a nenhum professor. Jamais, eu mesmo, eu não tenho formação nenhuma, eu não tenho diploma, eu não tenho nada. O que eu tenho é um cérebro e eu pesquiso, certo? É só isso que eu faço, tá? Então assim, se tem algum professor de física, de matemática, pode ser de qualquer lugar do mundo. Se você quer discutir de forma séria sobre essas ideias, por favor, entre em contato comigo, que a gente marca uma live lá no canal do André, que lá vamos mostrar para você experimentação científica sobre isso que eu tô falando. A gente vai falar sobre teste de nivelamento e a gente vai mostrar as equações que sustentam essa tese que eu tô dizendo. Equações que invalidam a ação do empuxo e da gravidade na questão de um objeto subir ou descer. Isso tudo é um material que está lá no canal do André, canal Além do Horizonte Optical. Para quem já quiser pesquisar, você vai ver que lá nas lives tem vários debates, tem vários vídeos, tem várias coisas. Então, assim, percebam bem, eu não estou aqui fazendo afronta com ninguém, não estou, pelo amor de Deus, me colocando numa posição de que eu sei, mas eu não sei nada. Eu sou, sim, um cara esforçado que quer encontrar a verdade. E a partir do momento que você me diz que existe uma força milagrosa que você não pode provar, que atrai tudo para o centro da Terra, mas a termodinâmica refuta isso de forma experimental, observacional, mensurável, eu sinto muito. Eu tenho que ficar com aquilo que eu sei que eu posso medir, que eu posso enxergar. Eu não posso acreditar que tem um elefante cor-de-rosa na sua sala sem você me mostrar. Aí é muito fácil. Entendeu? Eu não posso. A Terra plana eu não engoli muito. Lá ele. Mas a gravidade eu tô começando a achar que não existe. Eu vou citar outro exemplo, então, para deixar vocês pensativos aí. Quando a gente faz o agachamento lá, Jabá, a gente eu falava, a gravidade tá sempre contra mim, agora ela não existe. Quem tava contra mim ali agora? Agora eu fiquei bolado. Não, será que toda vez que eu tô treinando vocês falam ontem mesmo no treino, o Léo falou assim, porque aqui o centro de gravidade, eu falei, isso aí não tá ligado, velho. Que o centro de gravidade que nada. Que otário. Tudo tem a ver com termodinâmica e energia. Então, no caso, eu vim tomando água de pilha e levantou a minha energia, fiquei mais forte sobre a não gravidade. É isso, Jabá, é isso. Entendi. É isso, Jabá! Veja bem, outro exemplo muito interessante sobre isso. Nuvem. As nuvens pesam toneladas, elas podem chegar a pesar 500 toneladas, nuvens carregadas de chuva. Certo. Elas sobem numa altitude aí de cerca de 10, 12 quilômetros. Ora, se a lei da fosse verídica, se realmente tivesse um centro de massa que puxa essa massa aliás, se tivesse uma força que puxasse toda a massa para o centro da Terra, as nuvens deveriam estar aqui embaixo, uma vez que elas são gigantescamente pesadas. Por que elas sobem? O que é nuvem, para começo de conversa? Vocês sabem o que é nuvem? É um gás. Não.
É uma água... Quase. Um H2O em forma de vapor, sei lá. Errado. É água líquida. Água líquida? Líquida. É líquido, não é vapor. Tá vendo essa água aqui? Aqui tem água aqui dentro desse copo. Nuvem. É essa água aqui, só que ela recebe energia. São pequenas gotículas Elas de água que sobem ao serem energizadas pela radiação do Sol. Sol. Essas gotículas tão separadas assim, não perdem a densidade e o peso? Não, porque quando elas recebem energia aqui no Sol e elas sobem, isso aí é o ciclo hidrológico, inclusive. Sim. Quando elas recebem essa energia do Sol e sobem, elas vão subindo porque estão energizadas e através das pontes de hidrogênio, essa água se conecta. Ela fica É pesada assim que ela vai se conectando e vai ganhando cada vez mais peso. E aí ela sobe energizada, formam esses temporais. E lá em cima existe uma zona de baixa pressão na nuvem. Existe um diferencial de pressão do lado de baixo da nuvem e do lado de cima. Quando a água cai, se precipita, é porque o diferencial de pressão que estava sustentando essa nuvem lá no alto é modificado. É assim que a chuva cai. Inclusive, é muito pior quando você para pensar em granizo. Granizo são pedaços de gelo que estão voando lá em cima. Como que você pode imaginar que você tem uma força chamada gravidade que não é nem provada, que atrai tudo para o centro da Terra e você tem pedaço de gelo voando a 10 km de altitude da sua cabeça? Faz sentido isso? E para chegar aqui pequeno, imagina o tamanho da pedra que caiu, né? Pois é muito interessante isso, né? E aí, claro... Não são as cutículas de água que criam densidade suficiente numa temperatura muito baixa, que se congelou lá em cima e por conta do congelamento ela já desceu porque ela já aumentou a densidade dela? Não, é tudo por questão de fator de diferencial de pressão. A água, ela vai passando por processos mutáveis lá, que ela pode sair do estado líquido e virar o estado sólido, que seria o gelo, né? E quando esse diferencial de pressão ocorre, cai. É só pesquisar, isso tudo tá na internet, não sou eu que tô falando, não. O peso das nuvens que eu tô falando, a questão da zona de baixa pressão que sustenta a nuvem no alto, tudo isso. O grande malabarismo é que, quando uma pessoa que defende a gravidade, que acredita na gravidade, ela vai discutir sobre isso, ela diz assim, mas aí acontece que existe um equilíbrio entre a gravidade e a pressão, a zona de pressão que é criada lá em cima. Só que, por favor, isso, né, é até quase que um sofisma, isso não responde a pergunta, porque, primeiro de tudo, se a gravidade realmente existe, não era nem para uma gota de água, que claramente é mais pesada do que o ar à nossa volta, subir. Eu tô falando de água voando em cima da sua cabeça. Isso é loucura, você pensar que isso acontece. Quando você olha para uma nuvem, você tá vendo gotas de água que estão conectadas umas às outras, voando. Estado líquido. Líquido. Agora eu me convenci. Não existe gravidade. Esse assunto ele é muito interessante. De novo aqui, ó. Se eu cometi algum erro aqui, alguma explicação, que não estou falando, estamos disponíveis. Essas ideias que eu estou transmitindo aqui são coisas que eu estou pesquisando. A minha ideia disso é tudo de trazer informações e uma discussão saudável. Minha proposta é justamente essa. É que, se caso esteja errada essa tese, que seja refutada imediatamente. Estamos esperando isso. Lá no canal do André, como eu falei, não temos apenas palavras jogadas ao vento, certo? Eu aprendo com várias pessoas, tem topógrafos que estão do nosso lado, inclusive que ajudam a desenvolver cálculos sobre todas essas coisas. Todo o material tá lá, né? Então, assim, quem quiser discutir sobre isso, estamos abertos aí. A gente está em busca da verdade. Então, é um conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui, não é um conhecimento novo, é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. A termodinâmica está aí, você pode fazer teste, você pode mensurar, você pode reproduzir na sua casa. O experimento do CO2 que eu falei aqui, você pode fazer na sua casa, de resfriar ou aquecê-lo. Você tem diversos exemplos. Não, mas isso daí eu sempre pensei assim, eu falei, cara, se a gravidade existisse, esse avião de 15 mil toneladas não estava voando. Pois é, como que um avião voa? O que ele precisa para voar? Vamos ver, em base a tudo que eu falei aqui agora, como que a matéria faz para se movimentar segundo essa tese que eu estou discorrendo aqui? O que você acha? A energia escala ele. Pronto, você falou tudo. Por que ele precisa de um motor? Por que ele precisa queimar combustível? Para ganhar propulsão. O avião sem motor não vai voar, sem combustível ele não vai voar. Aliás, não é nem sem motor, sem combustível, ele não vai voar. Ele precisa da queima do querosene para gerar essa propulsão que vai manter ele lá no alto. A questão é, quando ele chega lá no alto, aí tem outros fatores que envolvem. Você tem, de novo, a questão da pressão debaixo da asa e a pressão em cima da asa. E quando chega lá no alto, o avião, ele plana. Aerodinâmica. A aerodinâmica, por isso que ele tem aquele desenho que imita o desenho de um pássaro. Ele não foi construído daquela forma por acaso, né? Então você tem a aerodinâmica, você tem a diferença de pressão e você tem o fator energia, que é o motor criando a combustão, empurrando ele lá pro alto, né? Porque ele é muito pesado. É assim que basicamente ele fica lá. Qual outra dúvida teria em relação a isso? Mas isso. Você sabe que o Trunks ele só venceu a gravidade depois que ele virou alienígena, né? Como é que você explica isso? É isso. Talvez precise esperar, então, um alienígena surgir pra falar que, o Xandão tem razão. Ele tem razão todo esse tempo. Aí, se for esperar isso acontecer, né? Aí, ele não vai ficar esperando sentado. Mas Uma coisa que a gente pode esperar
é começar essas excursões da SpaceX,